Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lucas, sou especialista em automação e hoje a gente vai dar sequência aí à nossa série de videoaulas aí sobre o Studio 5000, né, o software de programação de PLCs da Rockwell Automation. Primeiramente, aí, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar aí com quem você sabe que está em busca de conhecimentos aí na área da automação. Ah, nas últimas aulas aí, a gente apresentou o hardware básico da Rockwell e também a interface, né, do Studio 5000. Ah, e a gente começou na última aula o desenvolvimento básico aí da lógica ladder, né? Linguagem de programação do ladder, né? Como eu falei, a gente está começando, né, a série de vídeos, né? Então vão ser aulas bem básicas aí, mas se você está num nível mais avançado aí, tenha paciência que já já a gente vai chegar num nível um pouco mais avançado que a gente tem muita coisa para compartilhar aí, beleza? Então hoje a gente vai dar sequência aí no desenvolvimento do ladder, né? Ah, Hoje a gente vai passar pelas instruções de tempo, né, os temporizadores aqui. Então a gente tem o timer on, timer off, o timer retentivo, contador up, contador down e o restaurar, né? A gente vai passar pelas cinco primeiras instruções aqui, né? Vamos começar pelo temporizador para energização, né, que é o timer on. Primeiro a gente vai criar uma variável, né? Temporizador. Temporizador liga saída e o tipo de dado vai ser o tipo timer, né? A gente não vai criar uma variável tipo booleana mais para as instruções de timer, né? Então a gente vai colocar um comentário temporizador para energizar a saída. Quando a gente cria aqui a nossa variável tipo timer, você pode ver que a gente tem outras variáveis dentro da nossa variável aqui, né? O que são essas variáveis, né? A gente tem o preset, a gente tem aqui o acumulado de tempo, o enable e aqui o done, né? São as mais importantes para a gente listar agora, né? Vou explicar o que cada uma faz agora, né? Vamos aqui adicionar aqui a nossa instrução de timer. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a minha instrução let aqui dentro e vou adicionar o meu timer aqui dentro, certo? Ah, Quando a gente adiciona aqui nossa instrução do timer, aqui, a gente tem que colocar a nossa variável que a gente criou lá, né? Então, o temporizador energiza a saída. O tempo aqui eu vou colocar 10.000, né? Essa instrução a gente trabalha com ela em milissegundos, então 10.000 milissegundos é igual a 10 segundos. E aqui eu vou colocar a instrução de bit done aqui. Então, temporizador liga saída, ponto done, né? O done, ele é a variável, né? Que quando a gente atinge os 10 segundos aqui, ele vai mandar para um e vai energizar a minha saída, né? Vamos dar o download aqui, né? Vamos aceitar nossas alterações aqui do programa e vamos testar aqui agora, né? Temos aqui o nosso botão liga. Vou dar o toggle aqui. Vocês podem ver que a minha saída ela não foi energizada porque eu tenho esse bit aqui, né? Que está fazendo com que não energize, mas depois dos 10 segundos ele vai esse bit vai para um e energizou minha saída, né? Vou dar o toggle aqui novamente, né? Vou mandar essa variável para zero. Ele reseta o nosso timer, certo? Reseta o dono, mas nossa variável continua ligada porque a gente está usando a instrução tipo let, né? Ou set. E aqui o desliga, reseta a minha variável, né? Vou fazer mais uma vez aqui para vocês verem. Mandei a variável para um, não energizou aqui ainda a minha variável saída liga, né? Porque só depois do tempo aqui ter o dono vai energizar aqui. Lembrando que ele vai energizar aqui, porque aqui está em um ainda, beleza? Eu ainda tenho aqui o valor lógico em um, né? Então, basicamente é assim que funciona o nosso timer on, né? Depois que a gente tem o zero aqui, ele reseta aqui. Então, se está contando aqui e minha variável reseta aqui, ele reseta o acumulado, ele volta para zero, né? Então, é assim que funciona nossa instrução timer on delay, né? Agora vamos adicionar o nosso timer of delay, esse aqui. Vamos adicionar uma nova variável aqui, né?
temporizador, desliga saída. Ela é do tipo timer também. Aqui, temporizador para desligar a saída. Sempre colocando um comentário nas nossas variáveis, né? Passa esse cara para cá. Então, a gente já sabe como que funciona o nosso timer on. Vamos adicionar o nosso timer off aqui, né? O timer off, eu vou criar um novo branch aqui, né? Eu posso simplesmente copiar a minha instrução e depois nomear aqui como timer off, né? Trocar a minha variável, né? Temporizador desliga saída. E aqui eu vou colocar os mesmos 10.000, os mesmos 10 segundos aqui, né? E agora aqui, em vez do botão desliga, eu vou colocar o auxiliar aqui do meu desliga saída done, né? Ah, e vou utilizar aqui um normal fechado, beleza? Vou aceitar aqui, né? E vou explicar como que vai funcionar o programa, né? Então, a nossa saída ela está desenergizada, certo? O botão liga, eu vou ligar aqui, vai contar os 10 segundos, vai energizar aqui, certo? A minha instrução timer off, ela vai começar a contar a partir do momento que eu resetar essa variável aqui, certo? Então, vamos fazer uma vez aqui para a gente poder ver. Aqui, ele vai contar os 10 segundos, né? E vai energizar aqui. A partir do momento que eu tenho aqui a minha saída ali, liga em 1, na hora que a partir do momento que eu mandar essa variável aqui para 0, ele vai começar a contar aqui o acumulado. Vamos ver. Aqui, começa a contar. Aqui ainda está em 1. E ele vai mandar o dono para 0 e vai resetar essa variável aqui da saída liga. Resetou. Certo? Então, como funciona o TOF, né? Toda vez que a gente tem de um estado 0, perdão, de um estado 1 para 0. E o timer on é o contrário, né? Toda vez que a gente tem de um estado 0 para 1, ele começa a contar. Vou fazer mais uma vez aqui, vou forçar mais uma vez aqui para vocês verem, né? Depois de 10 segundos que eu tenho aqui o meu sinal para energizar, ele vai ligar a minha saída, certo? E depois de 10 segundos que eu desenergizei aqui, ele vai fazer aqui o desligamento, né? Eu simplifiquei a lógica aqui, eu poderia utilizar o meu botão de desliga para poder atuar esse cara aqui, mas só para poder explicar como que funciona a instrução para vocês, né? Então, timer on, ele conta quando você tem do nível lógico para o nível do nível lógico 0 para o nível lógico 1, e o timer off quando você tem do nível lógico 1 para o nível lógico 0, beleza? Então, já passamos pelo timer on, timer off. E o retentivo, ele é bem simples, né? Eu vou colocar ele aqui só para exemplificar. O retentivo, ele é o RTO, que ele também tem um preset, né? E ele tem um acumulado também. Só que o retentivo, vamos lá, ele não, quando a gente tem a saída do nível 1 para o nível 0, ele não para de contar. Vamos ver? Está em 1 e aqui ele está em 1000, o preset, né? Na hora que eu tirar aqui, ele continua acumulado aqui, ó. Tá vendo? Vocês lembram que o timer on, quando a gente tirava o bit de 1 aqui, ele não continuava, ele resetava o acumulado. A partir do momento que eu der o bit de novo, ele vai continuar a contar a partir dos 7 segundos que estava. E aí ele tem o DON da mesma forma que o timer on e timer off, né? Só que aí eu preciso de um bit para poder resetar esse bit aqui, né? Eu poderia usar o próprio DON aqui, ó. Vamos fazer uma vez aqui para vocês verem. Esse próprio, esse próprio do temporizador desliga saída, resetar o meu retentivo, né? Vamos colocar aqui porque vocês vão ver do que eu estou falando, né? Temporizador
Desliga a saída. Temporizador liga, né? Liga, saída. Eu utilizei a mesma variável, né? Só que aí eu tenho que usar o dono para poder resetar o dono dele. Então eu vou aceitar aqui. E aí ele vai mandar para zero aqui o meu dono. Vocês vão ver aqui, ó. Beleza? Acabou. Então vamos forçar mais uma vez aqui para vocês verem. Mandei para um. Ele não resetou. Vou esperar ele resetar aqui. Pronto, agora resetou, né? Então, o dono do timer off aqui, que ele está aqui, ele resetou a minha saída e resetou o meu dono aqui, né? Meu acumulado. Eu posso colocar ele para poder. Ele resetou o dono, mas ele ainda está com o acumulado aqui, né? Normalmente a gente moveria zero, deixar mais para frente para a gente poder ah, fazer isso aqui. Porque na hora que eu der o toggle aqui, ele vai dar o dono já de uma vez, né? Mas tudo bem. Eu- Vamos ver se a gente pode usar o res, que é o nosso. Deixa eu dar aqui. Ele não aceita, né? Então normalmente a gente moveria zero aqui pro. Ops, vamos dar um duplo clique aqui. Ele não aceita, né? Então vamos ver se a gente faz também não aceita, né? Tá tudo bem, a gente mais para frente a gente vê como que a gente resetaria esse acumulado aqui, né? Então beleza, a gente já viu como que funciona o timer on, o RTO e o timer off, né? Agora a gente vai adicionar o counter up, né? O counter up nada mais nada menos é um contador crescente. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse contador daqui, né? Tirar esse cara daqui, passar ele para cá, tira esse cara daqui e vou fazer um counter up. Deixa eu tirar. Tira, tira. E aqui a gente adiciona um branch. E aqui a gente tem o counter up. Como eu falei, toda vez que a gente adiciona uma instrução, a gente tem que criar uma variável. Conta, contador, vou colocar um ct contador liga saída. Então, variável do tipo counter, contador, quantas vezes energizou a saída. Então, esse contador a gente vai contar quantas vezes a gente vai energizar a nossa saída, né? Vocês podem ver que aqui nossa variável também tem um preset, tem um acumulado, né? E o nosso dono aqui, que é o mais importante, né? Então, quando a gente vem aqui, eu vou colocar ctd. Aqui o preset eu vou colocar 10, né? E vou utilizar aqui download. Aqui eu quero só exemplificar ah, as instruções, né? Como que funciona. Mais para frente a gente vai realmente fazer lógica mesmo aí, utilizando aqui todas as instruções. Então, o contador ele vai contar quantas vezes que minha saída teve o comando para poder ligar, seguindo essa lógica aqui, né? Então, energizei, ele conta uma, né? Quando ele for para zero, eu poderia ter esse bit aqui interlocando aqui só para quando ele for para zero eu poder contar novamente, né? Mas como eu falei, eu só quero mostrar o intuito aqui de como que funciona a instrução, né? Então, ele contou uma, contou duas, né? Aqui ela está energizada ainda. Aqui, porque o que vai desligar ela aqui é justamente aqui o nosso timer aqui, né? Deixa eu mudar esse timer aqui. Vou colocar esse timer
2 segundos. Conta 2, 4, 5, 6, 7, 8. Contando quantas vezes eu liguei e desliguei aqui, né? 9 e 10. E aí que ele chegou no Done. A partir do momento que ele chegou no Done, é porque ele chegou no preset aqui, eu preciso de alguma forma para poder resetar o acumulado, né? Como eu falei, a gente usaria outra instrução para poder resetar esse cara aqui, né? Lucas, quando que a gente vai utilizar esse tipo de instrução? Depende, né? Pode ser que num determinado processo você quer saber quantas vezes no dia você está fazendo determinada batelada, por exemplo, na indústria alimentícia, ou quantas vezes você teve um determinado alarme, se você quer monitorar. Então, existem diversas aplicações, né? Aqui o counter down é a mesma coisa, né? Só que ele vai ter a contagem decrescente, né? Então vamos supor que você tem um. Eu não vou me estender porque é a mesma ideia, só que ao contrário, né? Então vamos supor que que você precisa. Você tem um determinado valor e você quer ir decrescendo ela a partir do momento que ocorre determinada condição, né? Então você vai subtraindo ali e a gente utiliza vai subtraindo o valor da variável, né? E você utiliza o counter down. A mesma ideia, né? Não vou me estender porque senão pode ficar uma aula muito longa, né? Na próxima aula a gente vai fazer uma videoaula sobre os comparadores, né? Que também são instruções de que a gente utiliza muito junto com as instruções de movimento, beleza? Então fica assim, a próxima aula a gente vai abordar as instruções de comparadores, né? E à medida que o curso for avançando aí, a gente vai ter coisas mais avançadas aí nas nossas videoaulas, beleza? Então, grande abraço aí, se inscreve no canal, compartilha aí, deixa seu like e até a próxima. Valeu!